Animais de corpo mole geralmente envolvidos por uma concha. Eles são importantes para proteger o corpo dos malandrinhos e evitar a perda de água. Esses senhores podem morar em águas salgadas, doces e em solos úmidos. O filo é o segundo maior em número de espécies, perdendo apenas para os artrópodes. Por que, Ceará? Venha conhecer o mundo do Lula Molusco e do seu filo. Eu sou o Vagão. Eu sou o Luiz Eduardo. E esse é o Simbioses, Biologia Sem Fim. Esses bichos têm o corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Na cabeça ficam os órgãos dos sentidos. O pé é responsável pelos movimentos, e alguns deles têm esses pés modificados em tentáculos. Na massa visceral ficam todos os outros órgãos, incluindo o coração. Coração. Diz pra mim. Os moluscos possuem um sistema digestivo completo, com boca e ânus. O alimento é conduzido pelo tubo digestivo, onde sofre a ação de enzimas. Os nutrientes são absorvidos e distribuídos pelo corpo pelo meio do sangue. Os cefalópodes e os gastrópodes apresentam a rádula, que é uma espécie de língua com dentes afiados, que é usada para raspar os alimentos. O fato do filo ter uma diversidade incrível de espécies faz com que várias espécies possam ser encontradas em uma variedade gigante de ambientes. E com isso, existem diferentes tipos de respiração. A respiração branquial é realizada pelos moluscos que vivem na água, como os polvos, lulas, ostras e mexilhões. Nesse mexilhão, por exemplo, as brancas estão representadas na parte superior do esquema. A respiração pulmonar está presente em moluscos que vivem em ambiente terrestre, como os caracóis. Neste caracol, pode-se observar o pulmão pintado de rosa na parte anterior da concha esquerda. A respiração cutânea ocorre com as lesmas, que também vivem em ambiente terrestre, sob o solo ou em árvores. O sistema circulatório distribui nutrientes e oxigênio, provenientes dos sistemas digestivo e respiratório. O excretor retira resíduos nocivos e os elimina. O circulatório é aberto e o coração fica dorsalmente na massa visceral. Eu não te falei? As contrações do coração enviam para o corpo o sangue que flui para os vasos e depois por lacunas situadas entre os tecidos. Os moluscos apresentam reprodução sexuada, mas a fecundação pode ser interna ou externa. A maioria tem sexos separados, menos os bivalves, que são hermafroditas. A fecundação externa ocorre na água, onde os machos liberam os espermatozoides e as fêmeas os óvulos. E aí esses gametas se encontram. Já no caso da fecundação interna, os espermatozoides são depositados diretamente dentro do corpo da fêmea. Os moluscos são animais que apresentam uma grande diversidade de formatos e tamanhos, tendo espécies com milímetros até espécies com mais de 1 metro. Eles se distribuem em 3 classes. Ô Luiz, cadê a classificação? Tá aí, bicho! Os gastrópodes são animais invertebrados terrestres e são os moluscos que possuem concha em espiral constituída por uma única peça. Como exemplos de gastrópodes podemos citar os caracóis, caramujos e lesmas. Opa! Ostra tem... Opa! Ostra não, cara. Lesma, cara. Opa! Ostra tem... Ostra! Lesma! Caralho, não tem concha. Opa! Lesma não tem concha, mas pertence ao grupo. Eles representam o maior grupo entre os moluscos. Sua massa visceral fica no interior da concha. E, obviamente, eles usam seus pés para locomoção. A maioria das espécies de moluscos bivalves conhecidas estão no ambiente marinho, mas também existem espécies de água doce. Os bivalves são formados por 2 conchas, que são as valvas articuladas e unidas por um ligamento. São bivalves os mariscos, ostras e vieiras. Entre as 2 conchas fica o corpo do animal, constituído pelo pé, pela massa visceral. Quando tem pé, ele é pequeno, mas algumas espécies nem os têm. Os cefalópodes geralmente não têm concha. Quando as tem, ela é interna, ou no caso dos náutilos, ela também pode ser externa. São exemplos de cefalópodes os polvos, as lulas e os próprios náutilos. São os mais complexos, dotados de sistema nervoso desenvolvido e de olhos parecidos com os dos vertebrados. Da cabeça, partem tentáculos, que são 8 nos polvos
e 10 nas lulas. Os tentáculos têm ventosas que podem servir para capturar uma presa ou prender o animal a um substrato, como uma rocha. O polvo possui, ligada ao intestino, a glândula de tinta, que é usada como um ninja para sumir na neblina quando é atacado. E agora, bora curtir algumas curiosidades sobre os moluscos. No Oceano Pacífico, existem mariscos imensos, com mais de 1 metro de diâmetro e cerca de 300 quilos. As lulas podem chegar a 15 metros de comprimento. A produção de pérolas pelas ostras tem grande importância econômica. As conchas podem servir para a fabricação de botões, pentes e outros objetos. O Nautilus, um nome que vai fundo, foi a inspiração para a construção do primeiro submarino, batizado de Nautilus, devido a seu fenomenal sistema hidráulico. Esse foi mais um Curta Bio no nosso canal Simbioses. Deixe o seu like para o YouTube recomendar esse vídeo para outras pessoas que gostam desse assunto assim como você. Compartilhe se você achou relevante. E comente o que quiser, pois nós vamos responder a tudo. Hasta! Sempre!